Bom dia, boa tarde, boa noite, meus queridos veteranos do curso de Biologia. Como estão? Vamos retomar essa disciplina aqui de evolução? Isso aí. Sei que está todo mundo ansioso, todo mundo doido para formar, mas não sabe como. Vamos aqui, passo a passo, tentar retomar essas aulas de evolução. Bom, gente, na aula de hoje, eu propus que a gente revisasse alguns conceitos que a gente trabalhou na primeira parte da disciplina, ainda no ensino presencial, e tocar a partir dessa revisão aos novos conteúdos que nós vamos trabalhar na disciplina. Bom, não sei se vocês estão lembrados, tem muito tempo, né? Quase 3 meses, a gente começou a trabalhar o processo de evolução dentro das populações, né? Então, a gente viu nas aulas passadas que Darwin, na sua teoria de seleção natural, que vigora até hoje, ele coloca para nós que os indivíduos são diferentes. Então, ele, mesmo sem saber nada de genética, ele já tinha observado, através das suas coleções, ao redor do mundo, através da seu hábito de criação de pombos, através das suas visitas a fazendas, ele via que os animais tinham características diferentes, mesmo sendo da mesma espécie. Então, Darwin já tinha uma vasta evidência que os indivíduos de uma mesma espécie são diferentes. E ele propôs que, através dos postulados de Malthus sobre as populações, que há uma luta pela sobrevivência. Vamos lembrar o que é isso? Malthus, que foi um grande cientista da época de Darwin, né? Propôs algumas coisas algumas décadas antes de Darwin, colocou que as populações têm recursos limitados. Então, nem todos os indivíduos têm um acesso igual a todos os recursos disponíveis para a população. É por isso que elas não crescem exponencialmente. As populações têm um limite para o crescimento. Então, se há muitos indivíduos e poucos recursos, há uma luta pela sobrevivência, não é isso? Então, o que faz diferença nessa luta pela sobrevivência são as características desses indivíduos, né? Então, são as características dos sobreviventes que vão o quê? Aumentar na população, porque são eles que vão sobreviver, eles que vão se acasalar e vão se perpetuar ao longo do tempo. Então, esse processo, Darwin chamou de processo de seleção natural, né? E esse processo de luta pela sobrevivência é o que dita a mudança das populações. Lembrando, né, o conceito de evolução. Evolução é o que, gente? Evolução é o processo de modificação das espécies ao longo do tempo. Então, Darwin postulou que, diferentemente do que se pensava na época, que as espécies tinham uma essência e que essas essências poderiam até se modificar de acordo com o desejo do Criador, ou de acordo com pressões ambientais, né? O ambiente modela essa essência do organismo, isso foi postulado por Lamarck. Darwin achou diferente, ele achava que não eram as espécies que evoluem, e sim as populações. Por quê? Porque ele observava que os indivíduos de uma mesma espécie não vivem todos juntos como uma única espécie, eles vivem, na verdade, em unidades menores, conhecidas como populações. E como a evolução depende dessa luta pela sobrevivência, dessa interação entre os indivíduos da mesma espécie, o que evolui de fato são as populações. São as populações que se modificam com o tempo. Então, na escala mínima, o que evolui mesmo são as populações. Então, esse processo de evolução, ou seja, esse processo de modificação das características nas populações, foi tratado, então, como microevolução, ou seja, evolução no seu nível mais básico. Onde que é o nível mais básico de evolução, gente? São as populações.
Então, se são as populações que evoluem e daí para frente as espécies se modificam porque suas populações se modificam, nós vamos tratar aqui de microevolução. Muito bem. Se a gente assumir que as populações é que evoluem, Darwin propôs isso, mas não conseguia explicar como que os organismos se modificavam com o tempo, de onde surgiam as variações. Tudo isso só se tornou possível depois que a gente o quê? Aprendeu os conceitos da genética. Então, a partir da década de 50 ali, né, vamos lembrar que os primeiros conceitos da genética foram postulados por Mendel mais ou menos na época de Darwin, mas os achados de Mendel só foram ser consolidados na ciência a partir da década de 20, e esses conceitos da genética só foram aliados aos conceitos de Darwin na década de 40, formando o neodarwinismo. Isso a gente já viu lá nas aulas passadas. Bom, então, no campo da microevolução, né? O que é microevolução mesmo, gente? E a evolução dentro das espécies, o que evoluem são o quê? São as características dos indivíduos, ou seja, as características dos indivíduos modificam-se com o tempo. Bom, outra coisa que Darwin postulou, e a gente já viu, que nem todas as características são passadas para a próxima geração. E somente as características que se modificam e são passadas para a próxima, essas modificações que são passadas para as próximas gerações, é que se perpetua no tempo, né? Uma característica herdada, uma característica adquirida por um indivíduo e que não é passada para frente, ela se extingue com a morte daquele indivíduo. Por exemplo, se eu cortar um rabo de uma lagartixa, os descendentes dela não vão nascer sem rabo, e essa característica de lagartixa sem rabo não vai se perpetuar. Então, isso é uma das coisas importantes que a gente tem que compreender. Então, as características evoluem dentro das populações, essas características que estão nos indivíduos, e o que determina as características que realmente são passadas para as próximas gerações são o quê? São os genes. Então, dentro das populações, o que determina a modificação são o quê? São as modificações nos genótipos, não é isso? E esses genótipos, na verdade, são o quê? São combinações de alelos. Então, é importante a gente estudar as populações, a modificação das populações, através do quê? Das mudanças nos genótipos e nos alelos. Por que a gente tem que estudar as mudanças nos genótipos e nos alelos? Porque os genótipos e os alelos são o que realmente determinam as mudanças que vão ser passadas a cada geração, e são as mudanças que se perpetuam. As mudanças que não são determinadas por genes e por alelos, são aquelas mudanças causadas pelo ambiente, né? Essas não são passadas e elas são adquiridas pelo indivíduo e morrem junto com ele. Não são passadas para a próxima geração e não se perpetuam. Então, é importante a gente estudar a evolução na escala populacional, mas estudar as características corretas, que têm relevância para a evolução. As características que têm relevância para a evolução são quais? São aquelas que são herdadas. E as características herdadas são baseadas em quem? Nos seus genes. E os genes são organizados de que maneira? Vocês já viram em genética? Em genótipos. E genótipos são o quê? Combinações de alelos. Então, por exemplo, uma característica pode ser determinada por um gene A. Então, esse gene A pode ter dois tipos de alelos que dão características diferentes. A gente pode ver o alelo Azinho, o alelo A1 e o alelo A2. Só que, como os organismos, a grande sua maioria ali que a gente está estudando, são indivíduos diploides, se a gente for trabalhar com indivíduos haploides, aí o processo é um pouquinho diferente, mas vamos nos diploides que a gente entende um pouco mais, porque nós somos diploides.
Os alelos não são entidades isoladas. Cada indivíduo possui um par de cada alelo. Então, os alelos se combinam nos indivíduos. Então, o indivíduo não é formado ou por azinho ou por azão. Na verdade, ele é formado por combinações de dois alelos que chamamos de genótipos. Não é isso? Então, eu tenho a possibilidade de formar o genótipo A1A1, a possibilidade de formar o genótipo A1A2, a possibilidade de formar o genótipo A2A2, sendo que cada um desses aqui pode conferir o quê? Uma característica distinta. E essa característica distinta vai contribuir, de alguma forma, para o sucesso ou o insucesso desse indivíduo na luta pela sobrevivência, na sua relação com os fatores abióticos, né, a exploração dos recursos do ambiente, e na sua relação com os outros organismos vivos daquele ambiente. Tudo isso somado vai determinar o seu sucesso naquela população. Então, é importante que a gente estude na microevolução, ou seja, na evolução da escala populacional, os alelos e os genótipos. Por quê? Nas populações, o que realmente se modifica com o tempo e que tem relevância para nós são os alelos e os genótipos. Tá claro para vocês, gente? Então, tá. Lembrando que isso a gente já viu lá nas últimas aulas presenciais que a gente teve. Então, estudar a microevolução começa através do quê? Da análise da frequência dos alelos e dos genótipos. O que é frequência? Vamos familiarizar com esse termo. Frequência nada mais é que a proporção de alguma coisa em relação ao todo. Então, se eu digo que um alelo tem frequência de 20%, significa que de todos os alelos naquela população, 20% é daquele alelo. Então, se eu tenho um alelo A1 e digo que a proporção dele, que a frequência dele é de 20%, significa que o quê? Que 20% de todos os alelos possíveis naquela população são A1. 80% são os demais. Certo? Bom, então, entender como que essa frequência dos alelos aumentam ou diminuem na população vai me dizer como a população está evoluindo e também como esse alelo está sendo selecionado positivamente, ou seja, ele causa alguma vantagem, negativamente. Outros fatores que podem aumentar ou diminuir a frequência desse alelo, nós vamos falar daqui a pouco. Então, é importante examinar a frequência desses alelos e tentar propor o quê? Modelos para explicar como que esses alelos estão variando no tempo, ou seja, subindo a frequência, descendo a frequência, aumentando a sua dominância, aumentando a sua quantidade, diminuindo a sua quantidade. Vários fatores podem estar interferindo aí, não só a seleção natural, como o Darwin propôs. Nós vamos ver que outros fatores podem fazer as frequências, as quantidades, as proporções dos alelos e genótipos variar no tempo. E nós vamos ver isso agora. Cada um desses fatores que alteram a frequência dos genótipos e dos alelos, nós vamos chamar de fatores microevolutivos. Então, guardem esse nome aí, esse conceito. Fatores microevolutivos são qualquer um dos fatores que são capazes de fazer ou de influenciar a frequência de genótipos e alelos numa população. A seleção natural é a primeira que nós vimos, não é isso? A seleção natural vai aumentar a frequência de alelos que conferem alguma vantagem para o indivíduo, e aí ele vai se dar melhor na população e vai se reproduzir mais. Ou ele pode atuar selecionando contra, ou seja, se aquele alelo confere alguma desvantagem para o indivíduo que o porta, o que vai acontecer? Ou ele vai ter uma desvantagem na luta pela sobrevivência e vai reproduzir menos,
e aí a frequência daquele alelo, por consequência, vai cair. Muito bem. Mas não só isso, né? A gente tem que examinar que vários outros fatores podem interferir na frequência dos alelos e genótipos numa população. Esse é o assunto da nossa segunda aula. Nós vamos ver na próxima aula quais são esses fatores e como eles atuam para alterar a frequência dos alelos na população, ou seja, como eles atuam fazendo com que a população evolua. Lembrando que evoluir é simplesmente mudar com o tempo. Evoluir não quer dizer aperfeiçoar. Lembrem disso, aperfeiçoar com o tempo é coisa de essencialista. Isso já morreu, gente. Essa ideia já morreu há uns 400 anos atrás. Ok? Não perpetuem esse conceito errado. Evoluir é apenas modificar com o tempo. Ok? Bom, então é essencial que a gente saiba calcular as frequências alélicas e genotípicas nas populações. Vou colocar alguns exemplos aqui só para a gente entender, né? Eu já falei um pouco dessa aula de frequência de alelos e genótipos. Vocês já viram isso em genética também, então aqui é só uma revisão, tá? Se quiserem revisar isso com mais propriedade, se vocês estiverem com dificuldade, acessem o texto que eu coloquei lá para vocês, lá na plataforma do Moodle, porque lá tem um material fantástico para vocês seguirem passo a passo o desenvolvimento dos conceitos, a forma com que se calcula a frequência dos alelos, a frequência dos genótipos, as variações que a gente pode ter genes com dominância, sem dominância, genes com 1, 2, 3 alelos, e lá vocês veem passo a passo como se calcula a frequência de alelos e genótipos, bonitinho para vocês revisarem. Ok? Lembrando que isso a gente já viu na última aula, antes do ensino remoto, mas eu estou assumindo aqui que tem muito tempo que a gente já viu isso, então é bom que vocês usem o texto que eu coloquei lá para revisar os conceitos. Tá bom? Se ainda persistir a dúvida, façam uso dos plantões que eu coloquei lá no cronograma. Ok? Mas não use o plantão como muleta, porque não vai dar tempo. É importante que vocês acessem o texto para estudar. Né? Nesse tempo de ensino remoto é importante a autonomia de vocês. Vocês são responsáveis pela construção do conhecimento de vocês. Durante esse tempo todo que vocês já estudaram, a educação foi muito passiva. Vocês sentam e aí a gente rebola, faz pirueta para fazer o conhecimento entrar dentro da cabeça de vocês. Chegou o momento da virada. Vocês têm a autonomia de construir o conhecimento através das ferramentas que nós vamos disponibilizar. Eu estou aqui como um guia, né, oferecendo essa ferramenta que é esta aula, fazendo esse trabalho de coaching aqui que eu estou fazendo aqui agora, né? Antigamente a gente chamava isso de aconselhamento, de tutoramento, etc, etc, etc. Hoje o nome é coaching. Então, eu estou aqui, ó, tentando colocar na cabeça de vocês que vocês têm que sair da zona de conforto, pegar os textos, estudarem, estudarem. Gente, isso ia acontecer com vocês quando vocês se formarem. Porque ao entrar no mercado de trabalho, vocês vão ter que se virar. Ou para fazer as suas monografias de pós-graduação, as suas dissertações de mestrado, e ninguém vai ficar tomando conta se você está aprendendo ou não. Geralmente, pós-graduação tem pouquíssimas atividades avaliativas. Conta lá no final se você gerou um trabalho de qualidade ou não. E esse trabalho de qualidade é fruto de todo um processo autônomo, ou seja, vocês são responsáveis pela qualidade do material que vocês vão gerar. Se vocês forem para o mercado de trabalho da docência, ou da consultoria, ou das outras atividades que um biólogo pode atuar, a mesma coisa. Vocês são avaliados pela qualidade do trabalho feito. E a qualidade é inteira responsabilidade da construção de vocês, do estudo, da autonomia de cada um. Ok? Então, estou fazendo esse parênteses aqui da nossa aula, porque é a primeira, mas é importante que vocês assumam essa autonomia. Se não está lembrando do que eu expliquei lá atrás, o texto está lá para vocês
para vocês irem com toda a paciência, com toda a disposição, passo a passo. É um texto ótimo para se estudar sozinho. Na verdade, ele foi criado para se estudar sozinho, ele foi um texto criado para a educação à distância, para o ensino não presencial ou semipresencial. Então, tem toda uma didática. Então, às vezes parece um capítulo extenso, mas na verdade é porque ele vai mastigando a informação, como se ele estivesse falando no seu ouvido. Então, gente, ó, não fiquem com medo do texto, não fiquem assim, com aquela preguiça, eu vou só assistir a aula, igual você assistir o filme do livro, eu não vou ler o livro, vou ver só o filme. Mas tem muitos detalhes, coisas que são importantes para vocês aprenderem, que está lá no texto, eu não consegui passar para vocês aqui, principalmente nessa aula que é uma aula de revisão, né? As últimas aulas nós tivemos lá na escola, eu fui para o quadro, eu apresentei as fórmulas de cálculo de frequências alélicas genotípicas. Vocês já viram isso em genética, então? Se não estão lembrando, volta lá no texto. Isso vai servir também, gente, até para as próximas aulas que nós vamos ter, né? Às vezes o conteúdo não consegui passar para vocês através da aula, mas está bem escrito no texto. Usem todos os recursos disponíveis que eu estou colocando e outros além, né? Capítulos de livro. Hoje vocês têm uma facilidade enorme para adquirir material didático. Às vezes vocês assistem outras videoaulas de outros professores, tá? Façam as atividades de fixação, que são importantes, e as atividades avaliativas também. Ok? Então, agora nós vamos revisar como se faz o cálculo das frequências alélicas e genotípicas nas populações, que vai ser a base para a próxima aula, que eu vou mostrar quais são os fatores que fazem essas frequências alélicas e genotípicas se alterarem, e vou mostrar para vocês um modelo mais simples, que é como aconteceria com as frequências alélicas e genotípicas se nada tivesse acontecendo, nenhum fator evolutivo estivesse atuando naquela população. Isso existe? Não. Porém, é um modelo mais simples que a gente vai modificando ele com a inclusão de conteúdos. Simbora lá? Bom, então frequências genotípicas, gente, é a proporção, já falei que frequência é igual a proporção de cada genótipo na população, ok? Então, por exemplo, se eu tenho uma determinada população para o gene A estes genótipos, azão, 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 azim e azim, azim, a frequência de azão, azão vai ser o quê? Igual ao número de indivíduos azão, azão, sobre o número total de indivíduos na população. Correto? Da mesma forma, o outro alelo, se eu tenho o genótipo azão, azim, a frequência, a proporção de azão, azim é o quê? O número de indivíduos daquele genótipo sobre o total. Vamos pegar um exemplo assim simples. Se a população tem 10 indivíduos, um é heterozigoto, é azão, azim, a proporção vai ser o quê? 1 sobre 10, 1 em 10. E a frequência vai ser 1 sobre 10, 10%, ou 0,1. Entenderam? Então, frequência é igual a proporção. É a quantidade de um genótipo ou alelo em relação ao total na população. Frequência é proporção. Bom, da mesma maneira, a frequência de azim, azim é igual ao número de indivíduos azim, azim, sobre o total. Aí eu coloquei essa informação aqui, ó. A soma de todas as frequências genotípicas é igual a 1. É óbvio, gente. Se a frequência de cada genótipo é a proporção dele na população em relação ao todo, se eu coloco todos juntos, vai dar o todo, vai dar 1, vai dar 100%. Ok? Então, se eu tenho 3 genótipos possíveis, azão, 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 azim e azim, azim, a proporção dos 3 somados vai dar o todo. O todo é 100%. O todo é igual a 1, né, em termos proporcionais. Então, aqui só um exemplo aqui, gente, de um caso real, tá? De uma população
real aqui, não vou falar o nome da população por questões éticas, no qual foi estudado, gente, um genótipo que determina o tipo sanguíneo MN. Vocês devem ter visto isso em genética ou em outro lugar. A gente tem vários tipos de compatibilidade sanguínea, né? O sistema ABO, o sistema MN, o sistema RH, né? O RH e o ABO são os mais comuns. Se a pessoa é A, se a pessoa é O, se a pessoa é A, é B, se é positivo, se é negativo, mas existem outros, né? E um deles é o MN, o sistema MN de compatibilidade. Então, existem 3 fenótipos. Então, as pessoas podem ser MM, as pessoas podem ser M, MN ou N. Para a pessoa ser M, ela tem que ser homozigota para esse genótipo aqui, ó. LM, LM. Então, ela tem 2 cópias do mesmo alelo M. O heterozigoto, lógico, vai ter um alelo M e outro alelo N. E o homozigoto N vai ser aquele cara que tem 2 cópias do alelo N. Ok. Então, o fenótipo é determinado pelo genótipo. E o genótipo é composto por 2 alelos. Então, a combinação de 2 alelos gera o genótipo, e o genótipo determina o fenótipo, a característica, junto com alguns fatores ambientais. Muito bem. Então, se a gente assumir essa população aí, nós observamos o quê? Que a gente tem um número diferente de cada tipo de genótipo. Isso é muito comum nas populações. Então, a gente observa que o quê? O homozigoto MM é o que tem mais na população. O heterozigoto é o segundo mais frequente e o outro homozigoto é o menos frequente. Existe uma regra para isso? Não, gente. As populações são formadas por vários aspectos, inclusive aspectos históricos. Vamos lá. Então, como que a gente calcularia a frequência desses diversos genótipos nessa população? Então, o primeiro genótipo que está marcando, que está indicando aqui, é o genótipo MM. O genótipo MM é igual ao quê? A frequência genotípica dele. É a quantidade dele em relação ao total. É a proporção dele em relação ao total. Então, como é que eu faço o cálculo? O número de indivíduos LM, que está aqui, 182, sobre o N. N é o quê, gente? É o total. É a soma desses 3 aqui, ó. Então, se eu somar esses 3, vai dar 3, 9 e 8. Muito bem, eu peguei esse valor e coloquei aqui, ok? Então, no fim, a proporção, a frequência do genótipo MM é igual a 182 sobre o total, que vai dar aproximadamente 46% dos genótipos totais, ok? O heterozigoto é igual ao quê? O número de indivíduos heterozigotos, 172 sobre o total, que vai dar aproximadamente 43%, 0,43. E a proporção dos genótipos NN é bem menor. Então, é 44 sobre 398, que é igual a aproximadamente assim, 11%. Se eu somar isso tudo aqui, gente, vai dar o quê? Se eu somar esse com esse, vai dar 1, ou seja, 100%. Ok? Então, é muito simples o cálculo das frequências genotípicas quando eu tenho o número de indivíduos na população. As frequências alélicas, gente, ela é calculada da seguinte maneira. A frequência de um alelo é igual ao número de cópias daquele alelo na população sobre o número total de alelos na população. Então, aqui a gente tem um raciocínio. Se os indivíduos portam 2 alelos, cada um,
O número de alelos numa população é igual a 2 vezes o número de indivíduos. Lógico, vamos fazer uma conta simples aqui. Se uma população tem 100 indivíduos e cada indivíduo porta 2 alelos, o número total de alelos é 100 vezes 2, 200. Então, por isso, quando eu vou calcular o número total de cópias, eu vou usar o quê? 2n. Ok? Muito bem. Então, se eu estou trabalhando com alelo azão, e eu tenho indivíduos azão, azão, azinho e azinho, azinho, eu vou considerar nessa conta aqui apenas os indivíduos que portam alelo azão. Então, a fórmula para se calcular a frequência alélica é a seguinte. 2 vezes o homozigoto portador daquele alelo. Por que 2 vezes? Porque aquele alelo tem 2 cópias daquele. Porque aquele indivíduo tem 2 cópias daquele alelo. O azão tem 2 alelos azão. Então, é 2 vezes o número de homozigotos para aquele alelo, mais 1 vez o número de heterozigotos. Por quê? Porque o heterozigoto tem apenas uma cópia daquele alelo. É isso? Dividido pelo número de alelos, que é igual ao quê? 2 vezes o total de indivíduos na população. Ok? Muito bem. Para a gente não ficar escrevendo esse F entre parênteses número de alelo, existe uma convenção. Para aquele alelo de maior frequência na população, a gente usa a letra P minúsculo. Então, desculpa. P minúsculo corresponde ao quê? A frequência do alelo com maior proporção. Ou seja, Pzinho é igual à frequência do alelo mais abundante, mais frequente. Ok? Da mesma forma, gente, o cálculo do azinho é o quê? 2 vezes os homozigotos azinho. Por quê? Porque cada pessoa, cada indivíduo que tem genótipo azinho, porta 2 alelos azinho. Mais 1 vez o número de heterozigotos. Por quê? Porque cada indivíduo heterozigoto só tem 1 alelo azinho, dividido pelo total de alelos. O que é o total de alelos? É 2 vezes o quê? O número total de indivíduos numa população. Bom, esse frequência de alelos de menor frequência, a gente usa essa sigla aqui, ó, Qzinho. Então, apenas por convenção, tá? Para facilitar a comunicação entre todos os biólogos evolucionistas no mundo, geneticistas, etc., a frequência dos alelos mais abundantes é Pzinho. A frequência dos alelos menos abundantes, de menor frequência, é Qzinho. Certo? Da mesma forma, gente, a soma de todos os alelos vai igual a 100%. Então, se eu somar Pzinho mais Qzinho, ou seja, se eu somar todos os alelos azão mais todos os alelos azinho, dá tudo. Tudo é igual a quê? A 100%. Tudo é igual a 1. Então, Pzinho mais Qzinho é igual a 1. Ou seja, a frequência do alelo mais abundante mais a frequência do outro alelo que é menos abundante é igual a 100%, é igual a 1. Isso é óbvio. Joia? Então, calculamos aqui o quê? Frequências aléricas. Anteriormente, frequências genotípicas. Então, usando aquele mesmo exemplo anterior, a gente tem o quê? Que para calcular o alelo M é 2 vezes o homozigoto MM, está aqui. Por isso que ele colocou 2 vezes 182. Mais 1 vez o quê? O heterozigoto.
Aqui, ó, 172, dividido por 2 vezes o total de indivíduos na população. Fazendo essa conta aqui, eu tenho o quê? 0,67, ou seja, quase 67% dos alelos na população é do tipo LM. Muito simples. E agora, como é que eu faço para calcular o outro? O alelo N. O alelo N, gente, então, como é que a gente faz? Da mesma forma que a gente fez para o alelo M de Maria. 2 vezes o homozigoto N, que é 44, coloquei aqui, mais 1 vez o heterozigoto M e N, tá aqui, dividido pelo total de alelos. O total de alelos é 2 vezes o total de indivíduos da população. Teremos, então, aqui 260 sobre 796, que vai dar aqui 0,32 ou aproximadamente 33% dos alelos na população é do tipo N. Notem, gente, que se eu somar os dois, vai dar o quê? 100%. Gente, qual é o alelo de maior frequência aqui? Não é o M? Então, eu poderia chamá-lo de alelo P. E o N? Não é o de menor frequência? Então, vou chamá-lo de alelo Q minúsculo. P mais Q é igual a 100%, que é igual a 1. P mais Q igual a 1 em qualquer população. Ou seja, a soma, a proporção de todos os alelos somados é igual ao todo. Todo é 100%, todo é igual a 1. Ok, gente? Bom, essa foi a nossa aulinha aí de revisão, muito simples para vocês começarem a entender. Peço que gastem os pouco conteúdo nessa aula, porque eu quero que vocês cheguem lá no Moodle, façam o download do texto e revisem esse conteúdo. Estudem novamente esse conteúdo. Lá está mastigadinho para vocês, tá bom? O que nós vamos ver na próxima aula? Nós vamos ver 2 coisas. Quais são os fatores que alteram as frequências alélicas e genotípicas? E também nós vamos ver o modelo mais básico, que é um modelo que tenta projetar uma população quando nada está acontecendo, quando a evolução não está acontecendo. Ok? Eu vou explicar a utilidade disso na próxima aula. Pessoal, estou muito feliz de voltar com as aulas com vocês. Então, vamos juntos até o final do semestre, passo a passo, sem desesperar, sem desanimar. Vocês vão estudar e, se não conseguirem, tem os plantões, tá bom? Mas, de novo, vocês têm a autonomia agora, a responsabilidade pela construção do conhecimento de vocês. Na verdade, vocês sempre tiveram, né? Porque vocês, quando saem, o que sobra é a bagagem que vocês absorveram ao longo de todo o percurso, tá? Mas agora isso está gritante, isso pode assustar. Mas lembrem-se que vocês sempre foram responsáveis pelo que aprendem, e a vida inteira vai ser assim, né? Estamos na era do aprendizado contínuo, o aprendizado para a vida inteira, né? É aquele aprendizado que a gente chama de lifelong learning, ou seja, aprender a vida inteira. Vocês vão estudar a vida inteira, aprender coisas novas a vida inteira. Esse é o segredo do sucesso nesse mundo de hoje. Ok? Pessoal, fechamos a primeira aula. Encontro vocês na segunda aula. Grande abraço, fiquem bem.